eu soube, né, vi que você participou de projetos Magma, Ventória, de quadrinhos nacionais, achei o máximo e eu queria saber o que foi para você participar de uma produção totalmente nacional e como surgiu essa oportunidade. Cara, sempre é muito legal. É muito legal porque a gente está acostumado a fazer músicas lá pro Japão, né? E é muito legal também, obviamente. Mas fazer para produções nacionais, assim, também dá uma alegria diferente, porque você sente algo acontecendo no Brasil também, né? A do Magma, a música do Magma, originalmente era uma música do Djan, que não entrou, e eu recriei ela para ser a abertura do Magma. Foi muito legal fazer, e o projeto está sendo desenvolvido, acho que até hoje, né? O pessoal está lutando aí, não é fácil aqui no Brasil, né? Diferente do Japão, a gente não tem uma indústria de animação no país, né? Então tem que construir, é tudo mato ainda, sabe? Tem que desbravar, fazer uma série em anime, né? Ainda mais replicando o estilo japonês, não é fácil nem um pouco. E geralmente os projetos são de iniciativas de uma pessoa ou de um grupo, né? Geralmente sem investimento alto. E o investimento alto é necessário para você fazer uma animação. Então, assim, esses projetos que você citou, foi muito legal ter feito e espero que apareçam mais e mais para a gente criar toda uma cena aqui. Igual o Watanabe-san, né? Estava falando na palestra dele aqui também, que façam animes brasileiros, né? Criem animes brasileiros, façam obras do Brasil. A gente é muito criativo, então acho que daria muito para desenvolver. Tem que começar a fazer um juntar com o outro, e juntar aqui, chamar um investidor daqui, porque sem dinheiro essas coisas não existem, para começar igual já começou lá, né, décadas e décadas atrás. Ricardo, boa tarde. Prazer, em nome do TV Guarulhos, do canal 3 da NET, canal 1. Uma pergunta que muitas pessoas fazem: qual é a sua emoção de conhecer vários atores japoneses? E também, quanto tempo você demorou para falar fluente a língua japonesa? A emoção é gigante, né? Até hoje, porque eu trabalho com isso já há muito tempo, a minha vida inteira, né? A gente estava no grupo original que criou a Anime Friends, inclusive, né? Foi na casa de um amigo, eu lembro, eu estava falando com ela ontem desse logo, eu lembro da gente com isso aqui no Photoshop, a gente ajustando esse dedo, até essa estrelinha e tal, e é um logo que hoje já é icônico, né? A emoção de trabalhar com isso, de conhecer esse pessoal, é gigantesca, é uma inspiração até hoje, e que eu guardo muito forte, assim, nunca esqueço eu nunca vou perder essa admiração pela galera do Japão, porque continua me inspirando, mesmo trabalhando com isso há tanto tempo. E sobre falar japonês, cara, não sei se eu consigo precisar uma data. Eu comecei muito a estudar como autodidata desde 1996 japonês, muito motivado porque eu descobri a liberdade, eu descobri locadoras japonesas, com produções japonesas, então eu ficava vendo aquelas fitas 1000 vezes. Eu tinha um dicionário de japonês que meu pai tinha comprado para mim, então eu ficava usando aquele dicionário. Foi aí que começou a acontecer. E aí depois eu morei no Japão, em 99. Então, eu estava fluente, coisa de um ano praticando bastante, assim, eu consegui aprender o japonês e estou aprendendo até hoje, né? Coisas novas para aprender até hoje. Ricardo, muito boa tarde. Eu sou Érico, eu sou de Mangar. Primeiramente, eu respeito muito o seu trabalho, parabéns. Eu queria fazer uma pergunta. Pelo seu tempo no Japão, seu tempo no John Project, uma pegada mais pelo metal que a banda tem, eu queria saber se na sua estadia no Japão, você teve algum contato com outras bandas ícones do metal japonês, como Loudness, Zanten ou Menzá, ou se isso é outra praia. O Anisson é uma coisa, a cena metal é outra praia, eu gosto muito, eu respeito muito, é o tipo de som que eu adoro. Olha o grande Luigi aí chegando. É um estilo musical que eu gosto demais. Mas infelizmente eu não tive a chance de conhecer esse pessoal. Eu conheci bastante o Eizo Sakamoto, você deve saber quem é, né?
com exceção de som, né? De som. O Enzo Sakamoto virou um ícone, né? A banda dele, se não me engano, é o Enzo, né? Que ele canta de metal. Ele é fantástico. O Enzo Sakamoto era um dos membros originais do Jam Project e ele acabou saindo. Ele já veio para o Brasil várias vezes, já tive a oportunidade de trocar muita ideia com o Enzo aqui no Japão. Mas eu acho que ele foi o mais próximo, cara, que eu cheguei no metal. E eu fui uma vez num show do Nobu Yamada, num inferninho, assim, numa casinha de show bem pequena, que era um show que ele fazia do Osameta. Não sei se já ouviu falar disso, que é a banda do Osamu Metal, eles chamam de Osameta. E ele cantando só hard rock e metal, assim. No final ele cantou Pegasus Fantasy só, mas o resto do repertório era muito Aerosmith, muito Bon Jovi, Mr. Big, cantando uma linha mais melódica, mais pop, assim, do rock, assim. Mas é um universo muito rico. Opa, Ricardo, agora eu vou te fazer 2 perguntas, tá bom? Mas primeiro eu queria dizer que eu tenho admiração por você. Seu trabalho é incrível desde sempre. A primeira pergunta que eu tenho para você tem a ver com a música que você fez para o One Punch Man. Eu queria saber como foi a sensação de saber, por exemplo, que caras como Hironobu Kageyama te confiaram a composição dessa música. Como foi a sensação disso? Também queria te parabenizar por Nihongo, por todo o trabalho que você faz em japonês, o seu trabalho de disseminar a cultura japonesa mesmo. Eu queria te perguntar, por exemplo, a cultura japonesa é muito diferente da cultura brasileira. Muito. Eu queria saber, uma conversa com um japonês, o que é inconveniente perguntar? Porque nós brasileiros somos Muitas coisas, né? Porque a gente pergunta de tudo, a gente é cara de pau. Eu fico imaginando, nossa, se eu conversasse com uma pessoa, eu acho que ia passar vergonha. Então, você pode falar um pouco disso? Bom, começando do Bunchman, cara, a sensação é maravilhosa, assim, né? E não é. Tem uma coisa maravilhosa, porque assim, não é que o Hironobu Kageyama me confiou a composição. Toda vez que vai rolar um anime novo, um tokusatsu novo, um game novo, é meio que uma competição interna que acontece. Então assim, a gente chega um e-mail da gravadora, o Jan vai fazer o One Punch Man. Então galera, aqui estão todo mundo copiado. Aqui as referências, aqui umas imagens, a história vai ser mais ou menos assim. Queremos uma música até dia tal, de 1 minuto e meio, com essas características, bibibi, blá. Então, todo mundo faz, né? Tem a versão da segunda abertura do One Punch Man, do Kageyama, do Tadano, do Fukuyama, que eu não ouvi, inclusive. As demos que eles criaram, eles imaginaram músicas para aquilo também. Então, eu fiquei muito feliz que a minha música, além de ser a abertura do anime que é tão importante, ela foi escolhida entre tantas opções de pessoas que estão há tanto tempo nesse mercado. Então isso me deixou muito feliz, mas é caso a caso, né? Cada hora na sua música, muitas vezes minha música não é escolhida, né? E outra, então, coisas muito depois do Punch, né? Estou fazendo música até agora, por exemplo, inclusive tem coisa para entregar até dia 4 por dia, coisa nova, e então é muito incrível, né? Eu estava comentando que eu gosto muito de compor, eu acho que até mais do que cantar hoje em dia ao vivo, que eu gosto pra cacete. Eu gosto ainda mais de compor, que é um momento muito de criação, de você do seu mundo, é uma coisa solitária, gostosa, assim. Sobre a segunda parte da sua pergunta, é meio doido isso, porque assim, eu brinquei que tem muita coisa que é inconveniente falar para o japonês, não tem muita coisa que é inconveniente falar para o brasileiro, não tem muita regra, né? Eu acho que o bom senso aí vale para o mundo inteiro. Existem algumas gafes que pode acontecer por conta da língua, né? A linguagem, quando você está aprendendo um idioma novo, a gente no começo, ou até depois, já aprender bastante, a gente tende a querer traduzir como a gente falaria em português a frase para aquele idioma. Funciona para alguns que são mais próximos do português, mas o japonês é muito diferente. Uma dica até que eu dou para os alunos do Nihongo, acho um erro muito comum e que a gente pode evitar é parar de traduzir como a gente falaria em português, só substituindo os termos, né? Por isso que é muito importante a gente
consumir muita coisa em japonês, mais do que no primeiro momento quem está estudando, do que querer falar, do que querer escrever. Porque a pessoa está começando, ela não tem estofo para falar nem escrever. Ela está entendendo ainda, então ela tem que consumir muito. Para quando chegar a hora dela conversar, ela já tem muita referência de não, esse tipo de coisa eu expresso dessa maneira. Mas as gafas acontecem, elas são maravilhosas, né? Fazem parte da vida dos dois lados. Gente, só lembrando, não é porque o Ricardo não tem tradutor que a gente vai ficar fazendo perguntas compridas, porque senão não dá tempo de todos os coleguinhas fazerem pergunta. E outra, pegou o microfone, é uma pergunta, que é para dar tempo do quê? De todos os coleguinhas fazerem a pergunta, tá bom? Bora. Boa tarde, Ricardo. O Joseph do Laranja Cast. Eu gostaria de saber mais sobre a sua experiência no Japão. Como você foi para lá? Aprimorar o idioma e os buscas de soluções, como você já disse. Qual foi a maior dificuldade? Foi o idioma, foi a comida, foi lidar com as pessoas, eles são mais fechados, né? Não são tão assim, foi a dificuldade financeira. Gostaria de saber mais nesse ponto. Qual foi a sua maior dificuldade de se adaptar e ficar lá quando você foi e depois conseguiu o sucesso que conseguiu? Cara, são dois momentos, né? O primeiro é o intercâmbio, quando eu tenho 17 anos, eu fui pelo Rotary Club. Então, o Rotary Club tem como regra você ir com 17 anos, uma regra meio bizarra. Eu fiz até o segundo colegial aqui, aí o terceiro eu fiz lá. É meio estranho, né? Normalmente faz o terceiro, encerra o ensino médio e vai. Mas não, então eu fui lá com 17 anos. Nessa ocasião, a minha maior dificuldade foi, talvez, com alguns aspectos da cultura japonesa, que são bem diferentes da nossa, né? Eu venho de uma família de ascendência italiana, portuguesa, tem uma coisa muito para fora, muito calorosa, e os japoneses, eles são mais fechados. Não gosto dessa palavra, porque parece que eles são frios e não sentem nada. Não é isso. A maneira de expressar, a maneira de conviver é outra. Isso me pegou um pouco no começo, mas assim, uma parte muito pequena dessa minha estadia, perto de toda a grandeza do que foi. E depois, o segundo momento que eu fui para o Japão foi em 2005, já para fazer coisas com o Jump Project. E a minha maior dificuldade foi correr atrás do nível dos caras. Então isso me violentava muito emocionalmente também, porque eu cheguei lá, eu moleque, eles sabiam disso. Eu era cantor de karaokê e eles eram já os caras de mais tempo de carreira do que eu de idade. Então, de repente, me bota no palco, eu tenho que cantar a terça, a quarta, e sabe, essa falta de experiência foi uma coisa que foi muito difícil no começo, mas faz parte do aprendizado. Oi, Ricardo. Eu sou do Jump Brasil e eu queria saber, com toda a sua experiência que você teve no Jump Project e no mercado japonês, assim, o que você acha que impactou assim, para você, quão diferente tem assim, esse mercado japonês assim, com o que a gente vive aqui no Brasil? Você tem muita diferença e como é que é o público lá? Tem muita diferença no sentido de que o mercado nacional ele acaba sendo um reflexo de lá, né? A produção acontece lá, né? As séries são criadas lá, as músicas são criadas lá, os tokusatsu são criados lá, e nós somos fãs do Brasil, que é um país que, infelizmente, ainda não produz tanta coisa. Né? Não temos muitas séries em animação, muitos animações, muitos tokusatsu, né? A indústria está lá e a gente ama essa indústria, mas a gente é um reflexo, né? Os eventos, eles cresceram muito. A gente tem aqui o Anime Friends com toda a trajetória dele e sim, a diferença é brutal, né? E o Japão não é um país muito fácil de se trabalhar, porque eles não entendem às vezes que, né, lugares distantes eles consomem a cultura japonesa, mas muitas vezes não tem estrutura financeira para arcar com os valores que eles praticam em eventos lá para o Japão, para criadores do Japão, porque a indústria está lá. Então, às vezes acaba tendo uma dificuldade ainda maior do que com o material americano, por exemplo. Que querendo ou não, as distribuidoras estão por aqui, as produtoras também estão por aqui, a Warner, a Sony, que os filmes elas fazem coisas para o Brasil também como parte de uma campanha
mundial. No Japão, não. Por isso que a pirataria sempre é muito tradicional no Brasil, né? E em todos os outros países, né? Praticamente todos. Hoje menos, mas sempre foi muito forte, né? A pirataria, porque o Japão era bem complicado, não tinha medo de chegar as coisas oficialmente aqui. Hoje em dia, com os streamings, Crunchyroll aí lançando, né, quase simultaneamente os animes, a banca infestada de mangás de todos os gêneros, isso é muito legal. Então a gente hoje em dia tem canais muito mais poderosos, até para Tokusatsu mesmo, né? A Toei Company tem um canal oficial, a Tsuburaya tem um canal oficial ainda melhor, que lança simultaneamente, às vezes até com legenda. Então hoje tem, né, graças à internet, tem uma possibilidade maior. Mas eu acho que a diferença é bem grande, né? Bem grande. Lá acontece muita, lá você consegue fazer eventos menores, de nicho, com uma qualidade grande também. Lá você consegue explorar muitas facetas da cultura pop japonesa, porque ela é japonesa, está no Japão. Aqui a gente é um reflexo, então a gente tem uma dificuldade natural maior. Basei aqui da Alemanha Studios. Adentrando a questão do Nihongo, no caso, o seu projeto que está fazendo, muito bacana de poder ensinar japonês para o público em geral. Eu gostaria de saber um pouco mais da questão das adaptações, né? Principalmente das canções, como que essa visão de adaptar da métrica, da questão que a gente sabe que o japonês tem palavrinhas que no português não existem, ou são palavras longas e palavras curtas, e até mesmo pode mudar o sentido do significado. Você disse mais em relação à música. Exatamente. A música é todo um universo que você precisa respeitar a prosódia que a gente chama, né, de cada idioma, né? É uma coisa que é difícil às vezes em música japonesa, né? Por exemplo, você falar universo e não falar universo, né? O Luigi sabe bem do que eu estou falando, né? Porque as adaptações, muitas vezes elas acabam indo para esse lado, né? Tem muitas, nossa, lá no Anisson Lab, né, eu faço cover, muitas, Inuyasha, aquela, qual que é? Passava na Band Kids, assim, mais obscura. Tem umas que, nossa, cara, são bizarras, a palavra vem outra palavra, assim, sabe? Você tem que pôr o som forte num lugar onde é bem esquisito. Então, assim, normalmente você evita esse tipo de coisa. Mas é uma adaptação, né, cara? Não é? Você precisa pegar o espírito daquela letra e ignorar as palavras específicas. Você entender o que o autor da letra quis dizer, no tom que ele quis dizer, passando as mensagens, os pontos mais emotivos em lugares, entender isso e recriar isso em português com o mesmo impacto. Essa é a boa adaptação, é essa, né? Você criar um impacto no brasileiro para ouvir aquela música, mandando o mesmo recado, só que com a beleza do português, que é completamente diferente do japonês. Sim, no caso, a poética. A poética, sim. Próximo. Boa tarde, Ricardo. Aqui é o Gabriel do jornal Pop News. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Principalmente com o Tokusatsu e os animes. E a minha pergunta é sobre o Tokusatsu mesmo. Você já conheceu vários atores, né? Ryoshi Watari, Tetsuo Kurata. Tem algum ator que você queria conhecer e não teve oportunidade ainda? Ou alguma coisa do tipo do Tokusatsu? Muitos. Eu conheço pouco atores do Tokusatsu. Mesmo assim, eu conheci o pessoal do Zio Ranger, mas foi um jantar, então foi umas horinhas de conhecer mesmo, de conversar. Takumi Tsutsui, Hiroshi Watari. Agora o Yogura-san, né, que a gente já se encontrou 3 vezes. O Manabu, que é Takumi também, né? O Takumi Hashimoto. E mais, cara, de ator de Tokusatsu, eu tô puxando a cabeça. O Tetsuo Kurata, que você falou, muita vontade de conhecer. Eu tinha muita vontade de conhecer rapidinho uma vez no Japão. Eu até perdi as fotos. Tem uma foto desse tamanho, cara, tem um JPEG safado do meu encontro com ele. É o Hamada, cara, o Haruki Hamada, o Change Dragon. A gente foi num bar uma vez. Lá foi quando eu conheci o
Emuração. A gente passou a noite no Izakaya, assim, bebendo saque pra caramba. Tanto que o Emuração nem me lembra de mim nesse dia. Conversamos a noite inteira. E o Haruki Hamada eu sempre quis conhecer, o Change Dragon. O Change é um dos meus sectais favoritos. Eu gosto mais de Change do que de Jasper, por exemplo. Gostei de conhecer, cara, tem muita gente. Um outro que eu conheci, fantástico, que sou muito fã, é o Junichi Haruta, né? Um dos primeiros caras da Japan Action Club, né? Um dos caras que estavam ali no começo, que foi dublê do Kamen Rider 1, né? Fazia a cena de ação do Kamen Rider 1, um dos primeiros parceiros do Sonitiba na ação. E ele é muito legal. Ele fala bem, ele conta história, tem senso de humor, ele é fantástico. A Miri também acabou se tornando uma amiga, né? A gente está com um projeto para o ano que vem no Jasper, um editorial, e eu acabei falando bastante com ela. E ela mora em Londres. Ela O autor do Jasper sem chance. Não, eu estou para mandar uma mensagem para ele. Porque o autor do Jasper, quando rolou o primeiro evento, em 2003, eu falei com ele, a gente se falou, e ele estava querendo vir. Né? Só que tinha uns cachorrinhos, o que faz com os cachorros? Ele dá aula de mergulho, né? E o clima é inverso lá. Então ele está em Okinawa no verão, é onde ele mais vai ganhar dinheiro, onde o povo vai mergulhar. Então ele vai vir para o Brasil para ficar numa viagem longa e tal. Então ele não deu certo, mas ele conversou, ele falou até do cabelo dele, da época, era meu mesmo, era uma permanente, estava todo alegre. Depois ele se mostrou um pouco contrário às viagens, mas ele não conhecia não. Enfim, muitos. E uma prioridade para esses atores que são dublês também, dessa fase dos anos 80, porque eu acho muito legal essa parte de Sucheco. Boa tarde, Ricardo. Fala, seu Alex. Beleza? Cara, queria te perguntar uma coisa. A gente que trabalha com música, você que trabalha com música, existem cada vertente que você trabalha tem um sentimento e uma impulsividade musical. Eu queria saber a diferença dos projetos que você tem, do seu solo, o Danger e o Edison, né? E a Jam. É coisa pra caramba, né? Boa pergunta. Bom, o Jam, a gente tem que fazer música para obras, né? One Punch Man, jogo de videogame, ou Tokusatsu, ou Garo. Então a gente é meio que escravo do tom da obra, né? O que é bem legal e bem. É trilha sonora, né? Então isso né, você fica limitado pelo que é a obra. No Arison Lab, a gente recria canções, então a gente pega músicas que já existem, faz cover, mas a gente sempre tem um twist ali, sempre tem uma criação envolvida, mais do Lucas Araújo do que minha, porque ele faz os arranjos ali com uma pegada diferente. No meu trabalho solo, que é o Invasion Zone, que inclusive eu estou demorando pra caramba para entregar, mas do ano que vem não passa, até porque eu quero fazer outros trabalhos solos, eu quero me livrar do Invasion Zone para continuar. É uma coisa bem, o que talvez seja mais engajante para mim como artista, porque é criação pura, é criação sem nenhuma amarra para dentro de onde eu gosto, para as referências que eu curto ouvir, para o som que eu quero produzir. É um trabalho muito legal, por isso que ele é mais demorado também, né? E com o Danger Sun, a gente está um pouco parado agora, a gente vai voltar a conversar, ver como é que vai fazer as coisas rolarem daqui para frente, mas também uma outra vertente, né? Porque é criação de música original, mas é em grupo, então né? Tem toda uma dinâmica diferente. Jonathan do canal Perfeita Perfeição. Estou falando que fez intercâmbio pelo Rotary, então provavelmente você ficou em várias casas de família lá, porque é outra regra. Quatro casas. Você realmente sentiu diferença cultural de uma zona para outra do Japão, que todo mundo fala, e como foi ser imerso numa família japonesa depois de ter crescido no Brasil? Eu fiquei só em Utsunomiya, né? Que é a capital do Tochigi. Então eu não cheguei a transitar por zonas do país. Eu fiquei. Frase esquisita essa, né? Por regiões do país. Eu fiquei só numa cidade pequenininha e tal, mas fiquei na casa de 4 famílias. Cara, foi incrível. Eu tive dificuldade com a primeira família, com o patriarca lá da primeira família, mas também pouco.
amei a terceira família. A terceira família foi a melhor. Não tenho. Eu acho que eles ficam mais vivos, porque eles já eram velhinhos. E todas as famílias tinham um filho grande já. Era a casa de 2 senhores ali e tal. E já estou falando de 99, ou eles estão muito idosos, ou eles já partiram. A terceira família, que foi dos Tsuruta, era um casal que trabalhava numa empresinha pequenininha de soja, faziam produtos de soja. Foi a senhora Tsuruta que me levou para a pedreira. Foi para ela que eu mostrei o livro. Eu disse, olha, esse aqui é onde filmam a série japonesa. O cara é aqui. Ela que foi gente boa, ela podia falar, vai estudar, sabe? Ela foi, ligou, marcou, fui lá e tal. Então foi bem legal. Tenho muita saudade dessa época, cara. Eu não respondi já antes, sabe? O choque cultural que eu tive do lado negativo, ele foi muito pequeno perto do resto. Gente, essa foi a nossa entrevista com o Ricardo.